Issal, Putin chegou e já estivemos aqui inclusive a falar sobre isso também, bombardeou a NATO com algumas palavras, Estados Unidos também vieram em resposta àqueles que foram os pronunciamentos de Putin durante o seu último discurso, bombardeando também aqui a Rússia com algumas palavras e reações também já começaram a surgir à volta de tudo isto. Há, por exemplo, Dmitry Peskov, que ressalta os pronunciamentos ou as declarações do secretário da Defesa norte-americano, que vêm na sequência dos pronunciamentos de Vladimir Putin como sendo extremamente irresponsáveis e que podem, assim, conduzir a uma escalada das tensões. E eu perguntaria mesmo aqui, para começarmos a nossa análise de hoje, em meio a tudo isto, quem nos parece que estará a ser mais irresponsável? Sim, Norvaldo, digamos aqui que, pelo menos é a terceira vez, ao longo desta semana, que os líderes, de parte a parte, invocam a possibilidade de um conflito militar envolvendo, no caso concreto, a NATO e a Rússia. A primeira vez foi dita de uma forma indireta pelo presidente francês, quando disse que não se excluiria a participação de tropas militares da NATO na Ucrânia. A segunda vez foi ontem, durante o discurso do presidente Putin, quando diz que a participação de tropas da OTAN na Ucrânia significaria um conflito direto do seu país com a Rússia. E hoje o secretário de Defesa dos Estados Unidos avançou a hipótese de que, se a Ucrânia caísse, a NATO teria de entrar para o conflito. Ou seja, está-se a assistir aqui uma espécie de construção de um enredo paulatino para um conflito direto entre os dois contendores. Esta construção do enredo também passa, por exemplo, por uma política quase que virada para o lado bélico. Existe também uma atmosfera bastante tensa nas relações entre os dois Estados. O que falta mesmo aqui é uma espécie de construção de consenso entre as partes envolvidas, do lado sobretudo da NATO, porque não há ainda uma visão de conjunto sobre como a NATO participaria deste conflito, e também falta uma espécie de pretexto, né? Um pretexto, o pretexto já existe, que é a Ucrânia. O que poderia depois despoletar este conflito é um pequeno incidente, que pode acontecer no Báltico, pode acontecer na Ucrânia, enfim, pode acontecer em qualquer lugar territorial desses dois contendores. De resto, há também uma diferença entre as palavras do presidente francês e as que foram ditas hoje pelo secretário de Defesa dos Estados Unidos. As do presidente francês é uma hipótese do envolvimento das tropas militares da NATO na Ucrânia, ao passo que as do secretário de Estado, elas foram ditas quase que tentando convencer os parlamentares da Câmara dos Representantes para que aprovem o pacote de ajuda militar para a Ucrânia, dizendo que, em caso da falta desta ajuda, a Ucrânia poderia cair e, ao cair, então a NATO entraria para o conflito. É como se fosse uma advertência para evitar que a NATO entre para este conflito. Ou seja, é como se estivesse a dizer, olha, devem aprovar este pacote para que seja a Ucrânia a fazer o trabalho, porque se não aprovarem, a Ucrânia pode cair e, de consequência, a solução última será nós, no caso concreto a NATO, entrarmos para o conflito com a Rússia. Em todo caso, há que levantar pelo menos três questões. A primeira questão é: a NATO realmente pretende ir para o conflito com a Rússia? A segunda é: a NATO tem certeza que, ao entrar para o conflito com a Rússia, seria só um conflito entre a NATO e a Rússia? E a terceira é: a NATO tem certeza que, ao entrar em conflito com a Rússia, venceria este conflito? Porque, se não se responder essas questões, que não são de resposta fácil, qualquer enfim, envolvimento a um conflito através de um incidente ou através de uma ação bem premeditada também pode significar quase que uma aventura militarista na confrontação militar para com a Rússia. Mas também as mesmas questões se podem colocar em relação à Rússia.
A Rússia tem certeza que, ao entrar em conflito com a NATO, venceria este conflito, sendo ela um único Estado contra uma aliança, agora com a entrada da Suécia, uma aliança de 32 Estados, ou seja, muitas vezes essas construções, essas palavras, esses bombardeamentos, como o Dorival disse, são, enfim, mensagens de dissuasão, não é? De parte a parte, para que não deem aquele passo que pode conduzir, então, para uma hecatombe, porque, de facto, em caso de conflitualidade entre esses parceiros, o risco é mesmo de uma guerra nuclear, como tem vindo a ser anunciado. E uma guerra nuclear não dá vencedores, todos saem a perder, porque se destroem sociedades, há um elevado número de vítimas mortais de parte a parte. Hoje, diferentemente do passado, que as bombas eram lançadas por aviões que tinham que fazer longas viagens para poderem descarregá-las a partir do céu, existem os mísseis intercontinentais que voam à velocidade do som e o poder de destruição dessas bombas até é cada vez mais elevado se comparadas com as do passado, e também o número de armas nucleares que existem é maior do que as do passado. Daí que há que haver uma ponderação de parte a parte para que se evite dar este passo em falso ou um passo acertado para o precipício, não é? O precipício de lado a lado, não é? Quer do lado da OTAN, quer do lado da própria Rússia. De resto, é o quadro atual de sociedades que estão a se preparar para o conflito, mas se prevalecer o bom senso, com o tempo, este conflito pode ser resolvido, sobretudo olhando para o quadro da política interna dos Estados Unidos. Hoje, quase este bloqueio da aprovação da ajuda militar à Ucrânia na Câmara dos Representantes também está a indicar aqui que, em caso de conflito, esta Câmara não teria o consenso para dar o aval ao presidente dos Estados Unidos para entrar no conflito com a Rússia. O mesmo se pode acontecer nos próximos 5 anos após a eleição, ou seja, haverá um período bastante longo e, neste período, se calhar, muito poderá acontecer, pode levar a uma solução, enfim, quase pacífica, ou mesmo até do congelamento deste conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Certo, Issal. Vamos então esperar que a resposta às 3 perguntas que levantaste não seja sim, sim, sim.